O texto que nós vamos ler esta noite, Atos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 8. Quero convidar a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do nosso Deus. Leio e os irmãos observam atentamente a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seu coração e pranto por ele, pelo seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Enquanto isto, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Portanto, os espíritos imundos abandonavam a multidão e aos brados, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Amém? Podeis assentar. A igreja primitiva inicia a espalhar o evangelho por toda a região, não somente agora em Israel. Agora sai para fora da nação a quem Jesus Cristo fora enviado. Quando Jesus foi enviado dos céus, ele foi enviado somente para Jerusalém. Mas após a descida do Espírito Santo de Deus, os apóstolos, todos os discípulos de Jesus, receberam uma comissão, receberam uma ordem. Não é que Jesus disse: se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, vão por todas as partes, vão por todo o mundo, anunciem o Evangelho, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz uma promessa e diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta foi uma ordem para mim, foi para você, foi para todos nós. Ah, mas eu não tenho o dom, eu não conheço bem o Evangelho. Você pode falar daquilo que Jesus Cristo já fez na sua vida? Isto é suficiente. Nós não somos chamados para falar de algo desconhecido, nós somos chamados, conclamados, nós somos enviados para falar daquilo que já aconteceu na nossa vida. E é por isso que eu vejo que nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo de não saber falar de quem nos salvou. Nós temos medo de falar de quem poucos conhecemos. Uma vez eu tive uma dificuldade enorme. Eu estava visitando uma igreja e tinha um pregador de fora, era aniversário daquela igreja, e o líder da igreja disse assim: pastor Mendes, o executivo da nossa associação está aqui, eu quero convidar ele para apresentar o pastor fulano de tal lugar. Eu digo: como é que eu vou apresentar, meu Deus do céu, esse pastor eu nem conheço? Mas eu pensando comigo, cheguei aqui no púlpito, eu digo: pastor, quantos filhos o senhor tem? 4. O nome da igreja que o senhor pastoreia? Então fui perguntando aos poucos. Quando você não conhece a pessoa, você tem medo, você tem suas limitações para apresentar a alguém. Agora, quando você conhece bem, você tem prazer em apresentar. No ano passado eu fui ao Congresso Multiplique em Guarapari. Eu não gosto de perder a oportunidade de falar de Jesus. Quando nós descemos no aeroporto, na trajeto para Guarapari, em torno de 80 quilômetros do Espírito Santo a Guarapari, e a moça que
foi nos receber no aeroporto, eu estava lá com a plaquinha, ele estava com o meu nome, é claro. Quando eu desci, eu olhei assim, ela disse, por que você está me olhando assim? Eu digo, é você que vai me levar? Sim, não está confiando? Eu digo, não, eu confio, porque é Deus que vai nos dirigir. Só porque eu sou pequena, pastor? Mas a menina dava mais ou menos 1,5 m, pastor. Eu fiquei com medo. Ela dirigindo um táxi, e eu digo, vá devagar. Eu estou orando. Ela disse, ô pastor, eu digo, eu vou falar um pouco a quem eu estou orando, você quer ouvir? Ela disse, de quem? Eu digo, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ela disse, é claro, pastor, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu digo, você conhece bem Ele? É um pouco, mais ou menos. Eu digo, você quer conhecer um pouco mais? E eu fui, passei 80 quilômetros caminhando até Guarapari, falando de Jesus. Na volta, ela disse, pastor, eu quero levar o senhor de novo, porque eu quero ouvir mais de Jesus. Eu digo, opa, ela vai se converter, agora vai. Vou fazer o convite. Mas só que na volta não foi ela. Foi uma outra menina, parece que lá, rapaz, o negócio é sério, só mulher que dirige os táxis. Porque foi outra mulher que me trouxe. Fiz a mesma coisa. Eu digo, Virna, nunca esqueci o nome dela porque ela se converteu dentro do táxi. Eu digo, Virna, quando você conhece alguém bem, você ama, e você conhece uma pessoa e aquela pessoa que você ama e conhece bem está perto de você. Qual é a sua primeira atitude? Ah, pastor, é apresentar, não é? Eu digo, pois eu quero apresentar alguém que eu conheço bem, que eu quero que você conheça também. Você quer? Ela disse, quem, pastor? Eu digo, Jesus Cristo. Ela disse, pastor, estou precisando ouvir. A minha colega falou que você andou 80 quilômetros falando com ela de Jesus de um jeito que nunca ouviu falar. E ela queria vir deixar o senhor porque queria ouvir mais. E agora o senhor começa? Vai, começa logo que eu quero ouvir. Gente, o povo está sedento para ouvir do Evangelho, é gente que tem medo. Incrível, pastor. Incrível. Eu comecei a falar com Virna e ela começou a chorar. Eu digo, gente, eu fiquei com medo. Vão pensar que eu estou batendo na mulher ou falando alguma coisa que ela ficasse constrangida. E vinha comigo o pastor Paulo, que é de Minas Gerais, vinha comigo, ele e a esposa. E eu conversando a falar, eu disse, por que você está chorando? Pastor, é porque eu tenho 2 filhos e eles precisam ouvir isto que eu estou ouvindo aqui. Eu digo para ele, então você tem a responsabilidade agora de transmitir o que você está ouvindo aqui. E quando nós estávamos chegando no aeroporto, o pastor Paulo, ô pastor Mendes, você não vai fazer o convite à Virna? Eu digo, na hora. Não posso sair daqui sem fazer o convite à Virna. Eu digo, Virna, você quer aceitar esse Jesus que você ouviu tanto? Ela disse, claro, pastor, eu não tenho outra saída. E às vezes nós estamos no meio de tantas pessoas que não conhecem a Cristo, nós estamos falando de tanta coisa, de futebol, de novela, será do político, dos governos, da corrupção, mas não falamos de Jesus. Como nós podemos promover o reino de Deus se nós não falarmos? Como? E nós louvamos a Deus porque estes homens e mulheres, um dia, quando a igreja foi perseguida, eles saíram sem rumo, eles estavam sem rumo, mas Deus não. Deus sabia por onde mandavam eles. Interessante que o Evangelho saiu e chegou até nós. Glória a Deus por isto. E nós não podemos nos acovardar, porque se nós nos calarmos, aonde o Evangelho vai chegar? Nós estamos agora com um programa, acho que todas as associações, porque esteve em Vale Médio Mearim, esteve aqui no nossa associação Centro-Norte, nós tivemos 2 transmissionárias. Trans significa Jesus transforma. 2 projetos de Jesus Transforma, vestido de camiseta amarela, com o assunto transmissionária. Jesus transforma. Em janeiro nós estivemos em Miguel Leão. Quando eu fiz a convocação, eu me assustei. Nós precisávamos de 15 missionários para estar durante 15 dias ali falando de Jesus naquela cidade onde não tinha uma igreja batista. Eu me assustei porque eu convoquei 15 e apareceram 45. Eu digo, e agora, Senhor? A igreja vai sustentar, ao invés de 15, 45. Aí eu falei com
direção da associação, eu digo, eu tenho que levar dinheiro, porque a igreja lá não está preparada para sustentar 45 missionários. Eu digo que ia ceder a associação, tem que bancar, gente. E aí? Não, pastor, pode gastar o que for necessário. O evangelho tem que ser difundido naquela cidade. Passamos 15 dias ali. Deixamos uma congregação com mais de 50 pessoas convertidas, já recebendo o estudo. E nós fizemos no último domingo pela manhã, um café da manhã com todos aqueles que se converteram e confirmaram a sua fé em Jesus Cristo. Hoje nós temos Benigno, lá em Miguel Leão, uma cidade paupérrima. Gente, eu nunca vi miséria no Brasil, como eu vi em Miguel Leão. Uma criança de 8 anos de idade, quando nós estávamos fazendo nosso café, as nossas refeições, ele estava sempre conosco, e uma coisa foi percebida: ele pedia os pratos para lavar, dos missionários. E no começo a gente achou aquela criança trabalhadora. Olha como ele é trabalhador, pedindo os pratos para lavar, ele lava tão bem e tal. Uma das missionárias prestou atenção que ele estava pedia para lavar somente os pratos que tinham resto de comida. E começava a colocar aqueles restos de comida num saquinho. E uma das irmãs que é advogada, porque a transmissionária são alunos de férias que estão dedicando as suas férias ao Senhor. Mas havia também profissionais que tiram férias do seu trabalho para se dedicar ao Senhor durante 15 dias. E uma das missionárias, uma advogada, chamou ele e disse: por que você está juntando esse tanto de comidinha? Para levar para o seu cachorrinho? Não, tia, é que eu tenho mais 2 irmãozinhos em casa e eles não têm o que comer, eu estou levando para eles. Todo mundo chorou copiosamente. Nós fomos na casa daquela criança, uma casa de taipa coberta de palha, se chovesse a água batia embaixo. As palhas rala. Eu digo, meu Deus, não recebe Bolsa Família, não recebe nada do governo e de ninguém. A luz estava cortada há mais de 4 meses. Uma muriçoca, gente, a criancinha de colo, cheia de pintinhas vermelhas, e a gente perguntou o que era aquilo. Ela disse: não, isso aqui é muriçoca, porque a gente mora na beira da lagoa. E nós fizemos uma cesta enorme. Eu fui à Água Branca, compramos uma cesta, levamos e pagamos o talão de luz daquela senhora, e já tínhamos falado para a Eletrobras e lhe religar. E tem um jovem da nossa igreja, que eu pastoreio interinamente, a Igreja Batista em Vamos Ver o Sol, que fica mandando cesta para eles todo mês e ajuda a pagar o talão de luz. No nosso Brasil tem miséria que você nem imagina, gente. No último mês de julho, nós fizemos uma transmissionária em Barras de Maratuano, um dos bairros mais violentos de Barras de Maratuano. Quando nós encerramos no domingo de manhã, pela manhã nós soubemos a notícia que 3 jovens tinham sido mortos de bala, na escola bem próximo do lugar onde nós estávamos hospedados. Interessante que eu fico observando como Deus é bem-humorado. Eu digo, rapaz, Deus só pode ser bastante, né, mas é bem-humorado. Ele manda a gente fazer coisas que só pela fé a gente pode fazer. Você já observou o que ele chama Filipe para fazer aqui no versículo 26, 27 e 28 do capítulo 8 de Atos? Olha só, preste atenção. Então um anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou, olha, uma ordem: apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Um caminho deserto, não tem ninguém. Agora o anjo do Senhor manda Filipe para um caminho deserto. Aí diz assim: ao que ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha da Etíope, a rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Uma pessoa importante para Deus, Deus chama a atenção de Filipe e diz: vai para aquele caminho deserto, lugar onde não tem ninguém. Já imaginou se o Senhor chama você e diz: vá lá para as dunas aqui dos Lençóis Maranhenses, vá para lá. Mas, Senhor, lá não tem ninguém, o que eu vou fazer lá, Senhor? O Senhor me chamou para falar do reino, o Senhor me chamou para evangelizar, o que eu vou fazer lá no sol quente? Não tem água, não tem comida. O Senhor está brincando comigo, Senhor.
Felipe não questionou Deus, simplesmente foi para aquele caminho deserto. E lá encontrou um homem, lendo o livro do profeta Isaías, que não entendia nada. Veja como o Senhor valoriza uma vida, uma pessoa. Às vezes nós não queremos pregar o Evangelho para um número pequeno de pessoas. Às vezes nós não queremos pregar o Evangelho em circunstâncias que não está muito favorável com aquilo que nós pensamos que devemos pregar o Evangelho. Mas o Senhor nos chamou para fazer esta missão, promover o reino de Deus. Assim que eu cheguei numa igreja onde eu pastorei durante 15 anos, a Igreja Batista do Morada Nova, eu pastorei ela por 15 anos, antes de ir para a executiva da associação, e nós começamos a fazer um culto no espaço de festa de um condomínio. Eu cheguei lá e pedi ao síndico, e ele disse: pastor, fica à vontade, eu não sei se o povo vai ouvir. Eu digo: vai, eu lhe garanto que vai. E ali nós firmamos para fazer o culto ali uma vez por semana. Aí eu ia, levava o sistema de som todinho nas costas, sozinho, eu e minha esposa, meus filhos ainda pequenos. Eu chegava lá, botava o sistema de som e eu convidava a igreja todo final de semana, ninguém ia comigo. Eu sozinho. E lá eu pregava o Evangelho, eu cantava, e depois pegava as caixas de som e botava em cima do carro e voltava para a igreja. Um dia uma senhora apareceu na igreja e disse: pastor, eu quero lhe dizer que eu vim porque eu ouvi o senhor pregando lá no condomínio, e a mensagem me tocou e eu quero me converter. Às vezes nós estamos pensando que as pessoas não nos ouvem. E eu disse para o Senhor: já valeu a pena, Senhor. Uma vida se converteu. Ela passou um tempo na nossa igreja e, como ela foi morar na Zona Leste, passou a se congregar na Igreja Batista Morada do Sol. Mas uma vida se converteu. É importante nós nos colocarmos na brecha. É importante nós fazermos a missão do Senhor, até quando as situações são adversas. Só mais uma outra experiência para encerrar. Nessa última transmissionária, aconteceu algo bastante inusitado. Um casal de jovens da nossa igreja não gosta de ficar de fora das campanhas de evangelização. Na igreja ele é tido como meio biruta. O pessoal não leva muito a sério muitas coisas que ele diz, mas é um homem de Deus, um homem que trabalha, que prega o Evangelho, e agora está no seminário, depois dessa transmissionária. E ele chegou no último dia lá na transmissionária, o pessoal dizendo: mas você vai fazer o que lá se amanhã já vai terminar? Ele disse: eu não sei, só sei que eu vou, se eu falar de Jesus para uma pessoa já basta. Chegou lá, chegou na rodoviária, me ligou, eu fui pegá-lo. Já chegou pronto: pastor, com quem eu vou sair? Eu digo: calma, espera aí, nós já temos equipes prontas, eu vou colocar você numa equipe. Coloquei ele na equipe, ele saiu de tardezinha, e ele parou numa casa onde tinha uma senhora deitada numa rede, e ele começou a falar com aquela senhora, diz: olha, eu quero entregar um folheto para você ler, eu quero ler com você esse folheto. A mulher passou o folheto e jogou nele. Ele disse: eu não quero folheto nenhum. Você está pensando o quê? Que eu vou ser enganada por você? Vou não, não quero seu folheto não. E ele começa meio maluco: o que você faria se recebe se dá um folheto para alguém, a pessoa amassa o folheto e joga em você? Tinha uma cadeira na sala, ele pegou a cadeira e sentou, disse: eu quero ouvir o que é que você tem, porque você não está normal não. Sentou na frente dela e disse: você vai me contar agora o que está acontecendo. Você nem me conhece porque você me tratou mal desse jeito. E a mulher disparou a chorar. E disse: a minha vida é uma desgraça. Não adianta você vir querer falar de Jesus, porque todos esses crentes são muito mentirosos. E aí começou a falar, disse que muitos crentes já tinham prometido ir na casa dela, nunca tinha ido, e por isso, aquela noite ela estava dando cabo da sua vida. Ela disse: hoje mesmo eu estou me matando, amanhã pode vir ao meu funeral. E ele disse com autoridade: você não vai se matar coisa nenhuma, porque Deus me mandou aqui para falar de Jesus para você, e você vai me ouvir. Mas antes eu quero escutar o que você tem, qual é o seu problema? E a mulher chorando
desabafou, contou tanta coisa, e uma outra jovem chegou e passaram a ouvi-la. No culto à noite, ele disse: eu venho lhe buscar juntamente com minha colega para te levar ao culto hoje à noite. Ela disse: não venha não, porque eu não vou. Você vai sim, eu venho lhe buscar. E é você e o seu marido, porque ela disse que o marido não ligava para ela, não se importava com ela. Disse: pô, diga para o seu marido que tal hora eu estou aqui para pegar vocês. E foi, e levou. Eu termino de pregar, eu faço o convite, aquela mulher está chorando aqui ao meu lado. E ela dizendo: pastor, não estou sentindo minhas carnes, o que eu faço? E chorando, chorando. E depois que terminou o culto, eu fui conversar com ela. Dona Deusa hoje está na igreja, ela e o marido. Gente, há quantas pessoas estão aí morrendo sem Cristo e nós no conforto da salvação. O Senhor vai pedir conta a nós. Quantas pessoas já estiveram conosco e nós não falamos de Jesus e estão mortas no inferno hoje. Pessoas que trabalharam, que estudaram conosco, vizinhos, amigos. O Senhor pedirá conta a nós. Desperta-te. Fala do que Jesus fez no teu coração, fala do que Jesus fez na tua vida, e você pode concluir dizendo: o que Ele fez em mim, pode fazer em você também. Você quer isto? É simples. Não é obrigado você falar do que você não conhece. Fala do que Jesus fez no seu coração, fala do que Jesus fez na sua vida. Eu estou sabendo, de vez em quase todo dia, o pastor Antônio de Barros liga para mim, dizendo: olha pastor, a Dona Deusa está trazendo gente à igreja agora. Uma mulher que estava certa que ia cometer suicídio, que naquela manhã estava lá o seu funeral, agora está levando pessoas a ter vida. Você pode fazer a diferença na vida de muitos que lhe cercam, basta você querer. O Senhor te chamou para essa missão, mas você tem que se dispor. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos chama e nos dá o privilégio de te representar aqui na terra. Obrigado pelo teu reino confiado a nós, para transmitir aquele que ainda não conhece. Obrigado pelo teu amor, que apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, o Senhor nos faz teus servos, com uma missão. Nós te louvamos porque o teu evangelho, o teu amor, a tua misericórdia, o teu reino chegou a nós. E nós cremos. Obrigado pela tua igreja aqui nessa comunidade, aqui em Betânia. Que ela seja um farol em meio às trevas, onde possa iluminar de maneira que as pessoas encontrem o reino do Senhor. Que cada servo que compõe esta igreja seja um instrumento de bênção por onde andar, onde o teu reino seja conhecido. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, e que não olha nossas falhas, mas nos ama incondicionalmente. Obrigado pelo teu perdão oferecido a nós sempre que nós erramos. O Senhor não tem limites para nos perdoar, basta nos arrependermos. E nos arrependemos, Senhor, de não fazermos a missão que o Senhor nos confiou, como o Senhor quer que se façamos. Perdoa-nos pelas oportunidades que não aproveitamos, onde pessoas, às vezes, chorando, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de vida, e nós a temos e não a transmitimos. Perdoa-nos. Encoraja o teu povo a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Instrumento de bênçãos, luz nas trevas. Orienta-nos, dá-nos sabedoria para agirmos de maneira que possamos apresentar o Senhor em nós, através de nós. Assim como Filipe, que transmitiu a tua palavra de maneira que caiu na graça daqueles que lhe ouviam. Faz de nós também um instrumento assim, Senhor. Oramos a Ti no doce nome
nome precioso do teu Filho Jesus Cristo, que reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Pastor João. Amém. Graças a Deus, o Senhor tem dado um coração missionário a essa igreja, né? Nós temos a felicidade de olhar com misericórdia para os campos que já estão de fato preparados para a ceifa. E enquanto o pastor falava aí, apesar de nós destinarmos aqui 1/3, pastor, toda a renda da igreja, 1/3 é missões, né? Nós queremos aumentar isso. De cada R$3 que é ofertado, R$1 vai para missões, e missões mesmo, né? Nós sustentamos a família Luan e Débora e o Marcos Henrique lá em Cocal dos Alves. Vou até desafiar o pastor para a gente fazer uma visita lá, né? Quem sabe se uma trans não seria interessante. Nós estamos com planos, né, pastor Osney, de levar uma equipe aqui da igreja para fazer também um abalo missionário lá. Vamos abalar aquela cidade em nome de Jesus. Mas os nossos olhos não estão só ali, não. Estão espalhados por tanto canto. Falta recurso, mas a vontade de ir é grande. Mas o pastor falava uma coisa e eu fiquei pensando: o quanto de fato nós conhecemos a Cristo? Será se Cristo é conhecido de nós apenas como uma história, ou é de fato uma pessoa com quem nos relacionamos? Somente esse conhecimento superficial é que justifica o temor para não falarmos de Cristo. Como ele falou, eu estava me lembrando, né? Quando a gente é apaixonado por alguém, vai ou não vai, a gente está falando da pessoa, né? Está sempre falando alguma coisa, é isso e aquilo, ou está pensando naquela pessoa, tem sempre um pensamento gostoso em relação àquela pessoa. O quanto você pensa na pessoa de Jesus Cristo? O quanto os seus pensamentos vão para a pessoa de Jesus Cristo? O quanto a sua boca pronuncia o nome de Jesus? Não apenas naquelas orações típicas, né? De amanhecer, de anoitecer, dar graças, mas o quanto durante a sua vida você pensa em Jesus Cristo. Eu me lembro de uma mensagem do pastor Jim Swaggart, apesar da referência ser um pouco obtusa, mas eu, quando jovem, ouvi essa pregação e aquilo me marcou muito. Ele disse que ele teve um sonho e naquele sonho acontecia determinada coisa e tudo que ele conseguia falar era Jesus. E ele pregou e aquilo me impactou porque ele disse: irmãos, foi aí que eu percebi o quanto Jesus é importante para mim, porque até dormindo o nome que me vem à cabeça é Jesus Cristo. E eu disse: Deus, eu quero ser desse jeito. Eu quero ser uma pessoa cujo último suspiro de vida seja o nome de Jesus. Mas isso a gente só consegue, irmãos, se nós sairmos da teoria para a prática. Se nós sairmos do ouvir dizer para o agora meus olhos te veem. Deus deixar de ser apenas um conceito na nossa mente e passar a ser algo experimental, algo sensorial na nossa vida. E como o pastor falou, apenas uma coisa pode nos impedir de ter este relacionamento com Jesus Cristo: somos nós mesmos. Apenas eu posso impedir que o amor de Deus chegue ao meu coração. Apenas eu posso evitar que o Espírito Santo atue a ponto de me trazer a um renovo, a uma restauração da minha vida. Se eu fechar os meus ouvidos, se eu endurecer o meu coração, o Senhor não vai quebrar essa sua vontade. Ele vai deixar no plano dele, de acordo com o seu eterno decreto, ele vai deixar.
Agora, nada impede que você diga: Jesus, tem compaixão de mim. Nada, nenhuma força nos céus nem no inferno impedirá o agir de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, qualquer um, você que está ouvindo agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente você pode colocar obstáculo a essa ação de Deus na sua vida. Por isso, convite hoje à noite, de acordo com o que o pastor já pregou, da importância de nós termos um convívio com Jesus, nos enchermos da sua presença, para que Ele se torne alguém tão conhecido de nós, que queremos que outros conheçam. Somente você pode impedir isso, e o convite é que você se arrependa. Se você precisa de um novo caminho, se você precisa de um novo começo, esse é o momento, essa é a ocasião em que você pode clamar pelo nome de Jesus Cristo, porque com certeza Ele vai ouvir o seu clamor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o seu coração essa noite diz assim: eu preciso disso, eu preciso dessa mudança, meu Deus, como eu preciso de um começo, meu Deus, como eu preciso de esperança. Eu quero dizer que a palavra está aí bem pertinho de você, junto ao seu coração, pronta para entrar e fazer morada e fazer diferença na sua vida. Basta você clamar pelo nome de Jesus Cristo. Uma das minhas histórias preferidas do Evangelho, e quem já me ouve aqui sabe que eu sempre refiro-me a ela. Os evangelistas relatam que no caminho entre Jericó e Jerusalém haviam 2 cegos. Um deles clama porque ouve que Jesus está passando, e uma grande multidão acompanhava Jesus ali para Jerusalém. Não sabiam que seria a crucificação de Jesus dali a poucos dias. Mas aquele cego ouve que Jesus passa pelo caminho, está passando, e o cego não desperdiça a oportunidade. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas imediatamente começam a se opor àquele clamor. É claro que o mestre não iria parar o que está fazendo, os seus planos, para olhar para um esmoléu, para alguém à beira do caminho, para alguém que não tem qualquer valor, é um pedinte, é um excluído. Mas Jesus Cristo é único, é o Filho de Deus. Ele escuta no meio de uma multidão barulhenta o clamor de um só coração. E ele para e manda chamar o cego a ele. E diz: o que é que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. E hoje Jesus está passando por aqui. Está passando na sua vida por meio dessa mensagem, por meio dessa pregação, por meio deste culto. Eu não posso dizer o que lhe espera daqui a alguns minutos ou daqui a alguns dias. Eu não sei. Mas eu sei que hoje você tem a oportunidade de, assim como aquele cego, clamar a Jesus Cristo, para que Ele tenha compaixão de você. E assim como ele ouviu no meio de uma multidão um cego clamar, ele pode ouvir o seu coração pedir socorro hoje à noite. Eu queria que nós, antes de encerrarmos o nosso culto desta noite, nós gastássemos algum momento em oração. E que você que ouviu, você talvez que está hoje aqui buscando uma resposta, né? Talvez tenha passado e dito: eu vou ouvir o culto hoje. Talvez você esteja desviado, talvez você esteja buscando um local de graça, paz e misericórdia. Você achou essa igreja é um local de graça, paz e misericórdia.
E nesse momento você pode olhar para dentro de você mesmo e contemplar as suas necessidades, as suas fraquezas, e tirar os olhos de si e olhar para o Calvário, a prova maior do amor de Deus. Deus sendo rico em misericórdia, por causa do muito amor com que nos amou, deu a vida por nós pecadores. Eu queria que você orasse nesse momento, conversasse com Jesus Cristo. Eu não sou intermediário da salvação, eu sou um anunciador da salvação em Jesus Cristo. Não é a mim que você deve buscar, é a Jesus Cristo que você deve ir. E ali você pode dizer para Ele: Senhor, tem compaixão de mim. Eu sou pecador, eu sou pecadora, são tantas lutas. O bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu queria fugir eu me vejo repetindo. Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. E eu creio do fundo do meu coração que se você clamar pelo nome de Jesus Cristo, você será salva. Deus bendito, Deus de paz, Deus amado, Deus de perto e Deus de longe, estamos reunidos esta noite e encerramos o nosso culto hoje falando daquele que é a razão de estarmos aqui, falando do Teu Filho Jesus. Tu conheces cada vida, cada coração aqui presente. Tu sabes a necessidade, sabes o choro, o clamor de cada um. Ó Deus, estas pessoas que aqui vieram porque o Senhor assim ordenou, porque Tu as ama como nenhum de nós jamais poderá amar o próximo. E eu peço que no nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo haja com graça e misericórdia, tocando e transformando, revitalizando, regenerando vidas no nosso meio, para que essas pessoas tocadas por Ele, pelo Teu Espírito, possam se voltar em fé para o Teu Filho Jesus e serem salvas da ira futura. Nós intercedemos, Pai, porque um dia também já fomos pessoas distantes de Deus, inimigas de Deus, entregues às vontades próprias, aos prazeres da carne, às concupiscências, até o dia em que o Senhor, pela Tua graça, chamou-nos pelo nome, tomou-nos pela mão e disse: agora és meu. E desde esse dia, Senhor, nossa vida tem mudado. Não somos mais de nós mesmos, vivemos não mais nós, mas Cristo é que em nós vive. Por isso eu quero interceder por aqueles, Pai, que estão nesse momento no limiar da glória, na porta de entrada do céu, e olham para Jesus e dizem: será se Ele me aceita? Diz a eles, Pai, que sim, há perdão em Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas que tenha a vida eterna. Nós intercedemos por cada pessoa, os Teus filhos que nesse momento Te agradecem e dizem: muito obrigado, Senhor, eu estava longe, eu estava morto, eu era cego, mas agora vejo. E por causa de Jesus, eu tenho tranquilidade e esperança de morar no céu. Te louvamos, Pai, pela vida do Teu servo, pastor Mendes, da irmã Vilma, irmão Manassés, irmã Dalvani, que se deslocaram da sua terra natal para estarem conosco aqui. E pedimos que o Senhor os leve debaixo da Tua graça e da Tua proteção, livrando-os de todo o mal. E amanhã, ao despertarem no seu local de serviço normal, possam ser novamente movidos pelo Teu Espírito a dar glórias a Ti, porque mais um dia o Senhor renova as Tuas misericórdias sobre eles e espero sobre nós também. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo aqui reunido. Leva-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia, para que possamos retornar louvando o Teu nome, porque és digno de toda honra, todo louvor e toda glória.
no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém.